Queridos, eu quero então compartilhar uma palavra hoje com o tema onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém? E o Espírito de Deus está aqui neste lugar, amém, queridos? Por isso, a liberdade para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Você que está nos acompanhando aí também pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida e também que Deus possa ministrar o seu coração. Você que está aí no telão, aqui está lotado e tem pessoas no telão ali ao lado, que Deus abençoe sua vida aí também, no nome de Jesus. O Espírito de Deus está aí também com você e a liberdade também em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17, diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, a liberdade nesse lugar, o Espírito de Deus está aqui, e nós queremos viver essa liberdade em Cristo Jesus. O Senhor, Ele está presente, aonde tem o Espírito de Deus, o ambiente muda, a situação muda, o local onde existe o Espírito de Deus é diferente. Satanás tem tentado, queridos, nos calar e trazer a nós tristeza, medo, culpa, angústia, desespero, solidão, prisão, doenças, e tudo que não presta vem do diabo, que é da parte dele. Ele quer trazer sobre a minha e sobre a sua vida. Mas onde tem o Espírito, o ambiente é outro, a situação muda, o ambiente muda, é tudo diferente. Temos também aqui a presença da nossa querida missionária Ângela, está ali de Rorainópolis, seja bem-vinda também, viu, querida? Nossa discípula, muito preciosa. O Sidney está trabalhando, né? O homem tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Então, onde tem o Espírito de Deus, é algo diferente, o ambiente é diferente. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, em Jeremias, capítulo 29, versos 11. Diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha os planos que Deus tem para nós. Olha a vontade de Deus para mim e para você. Olha o que é o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, em contrapartida, o diabo. Qual é o projeto do diabo? Qual é o plano do diabo? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Então, o projeto de Deus, o plano de Deus é diferente. Ele quer nos dar algo bom. O projeto de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena nele. E Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. O diabo vai fazer de tudo para atrapalhar, para frustrar esses planos que Deus tem para nós. Mas ele não vai conseguir, o Senhor é maior e Ele vai concretizar os planos e os projetos dEle para mim e para você. Agora, qual a liberdade que podemos ter com o Espírito de Deus? Afinal de contas, o que é liberdade? Segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre. Livre. Eu e você queremos ser livre. E essa é a liberdade que nós queremos, a liberdade em Deus. E é isso que eu quero propor hoje aqui, a liberdade em Cristo Jesus, de nós sermos livres em Cristo, de nós encontrarmos a liberdade em Cristo Jesus. Gálatas, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que o versículo está dizendo aqui? O Senhor nos libertou, queridos, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados, nós estávamos cambaleando para a morte,
condenados pelo diabo, mas o Senhor nos alcançou, Ele nos libertou para vivermos uma vida liberta nele. E Ele diz o seguinte: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo, não voltem atrás, não se submetam novamente àquele jugo que outrora vocês viviam. Não volte mais, não retroceda mais. Então é para que nós, o Senhor está dizendo aqui, para mim e para você, não pegarmos o jugo de escravidão e colocarmos nos nossos ombros novamente, porque Ele já tirou esse jugo, Ele já tirou esse peso, Ele já tirou essas algemas, essas correntes que nos prendiam. Então não voltem mais atrás, pegando esse jugo novamente. Liberdade é o desejo e vontade de todos nós. Todos nós amamos e queremos e desejamos ser livres. Agora, podemos abrir mão dessa liberdade, infringindo uma lei, cometendo um crime, algo dessa forma. Quando assim fazemos, nós estamos abrindo mão dessa nossa liberdade para viver uma vida presa. Uma outra forma de estarmos privados da nossa liberdade é deixando de fazer a vontade de Deus e vivendo uma vida de pecado. O pecado é uma outra forma que nós abrimos mão da nossa liberdade para viver escravo. E é isso que o versículo está dizendo: não voltem mais a esse jugo, não peguem novamente esse jugo e coloquem sobre as costas de vocês, porque vocês foram libertos para a liberdade, para viver a liberdade em Cristo Jesus. Quando assim nós fazemos, nós estamos abrindo mão da liberdade em Deus para vivermos sobre o jugo do diabo. Nossa liberdade já foi conquistada, o preço já foi pago, o Senhor já pagou o preço por mim e por você na cruz. Já está tudo consumado, o escrito de dívida que estava sobre mim, que pesava sobre mim, que pesava sobre você, foi rasgado, não existe mais nenhuma dívida. Jesus já pagou toda a dívida, que era minha e que era sua. Não aceitamos mais e não iremos viver mais debaixo dessa condenação e desse jugo do diabo em nome de Jesus. Amém? Mas mesmo sendo crentes, queridos, podemos viver presos sem a liberdade que foi conquistada para nós. Mesmo sendo crente, mesmo com o nome escrito no livro da vida, mesmo conhecendo a verdade, nós podemos ainda viver presos nas mentiras e na vida de pecado que o diabo quer trazer sobre mim e sobre você. Quando eu estou ministrando, eu bebo muita água, e por causa da minha garganta, né? Então é necessário, eu tenho terapia com a fono, e ela me orienta a isso, beber muita água, água natural. E aí eu faço muito isso. Uma vez alguém até falou, né, que estava bebendo muita água, alguém disse: esse pastor está numa ressaca, ó. Mas não é ressaca não, tá, queridos? É porque para hidratar a minha garganta. Então, queridos, mesmo sendo crentes, nós podemos viver sob domínio do diabo. Não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus, não é o que Deus quer, para mim e para você. Mas, se nós não, nós podemos escolher viver. Agora tem uma outra forma que também nós podemos escolher, é não viver mais nesse jugo do peso da escravidão do pecado. Então eu quero falar algumas coisas aqui, como que nós podemos viver essa prisão, como que nós podemos estar presos, acorrentados nessa vida que às vezes o diabo quer trazer sobre nós. Eu quero falar sobre consequências do pecado. E a primeira que eu quero falar aqui é que o pecado nos escraviza. O pecado nos escraviza. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 8, 34, diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ó, interessante, isso aqui, ó. Todo aquele que vive pecando. Então, pecando é o quê? É uma
prática, é algo que você peca hoje, peca amanhã, você está vivendo na prática do pecado. Então, todos aqueles que estão vivendo dessa forma, praticando o pecado, pecando, ele é o quê? Ele é escravo do pecado. E Deus não quer que nós vivamos uma vida assim. Existe uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Ou seja, o pecado deve ser um acidente na minha e na sua vida. E nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem nenhum que nunca pecou. Todos nós aqui já pecamos. E pecam ainda. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. E é isso que eu quero alertar você. Porque uma vez que nós pecamos, tem algo que precisa ser feito. Tem algo que eu e você precisamos fazer para que nós não venhamos viver aqui escravo. Para que nós não venhamos viver pecando. Porque se nós ficarmos pecando, nós seremos o escravo do pecado. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Então não existe nenhum sequer justo. Só existe um que nunca pecou. E esse é Jesus. Olha o que fala em 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Só existe um que nunca pecou, que é Jesus. O resto, todos nós pecamos, os profetas, os grandes profetas, sacerdotes, todos pecaram, inclusive nós. E aí, mas nós não podemos viver na prática desse pecado, que nós não podemos viver como escravos do diabo. O pastor Sabá escreveu um livro, e esse livro é Transparência, a nobre decisão de viver sem máscaras. Ele escreveu esse livro quando ele ainda morava aqui em Boa Vista, por sinal um livro muito bom, muito profundo. Eu indico esse livro para você ler. Se você não leu esse livro ainda, procure esse livro, adquira esse livro, leia esse livro, ele é demais. E tem uma frase que o pastor Sabá fala nesse livro, diz assim: o pecado escondido nos deixa fracos e vulneráveis para fazermos tudo outra vez. O pecado escondido, ele nos deixa o quê? Fracos e vulneráveis para fazermos tudo outra vez. Isso se torna o quê? Se torna uma escravidão, ou seja, nós sendo escravos do pecado. Aquilo que eu faço e eu não confesso e eu não trago a luz de Cristo, eu provavelmente irei repetir esse mesmo pecado e eu serei escravo desse pecado agora. Enquanto eu não passar ele a limpo, enquanto eu não resolver essa situação, eu me tornarei escravo desse pecado. Isso faz com que não paramos de cometer os mesmos erros. Mesmo sem querer, não consigamos parar de fazer. Não existe a necessidade de vivermos como escravos, não existe a necessidade de nós deixarmos esse pecado estar nos dominando, não existe a necessidade de você permanecer com esse segredo. Confesse, fale, leve a cruz de Cristo. Não deixe que esse pecado acabe com você, destrua a sua vida. Uma outra frase que o pastor Sabá fala nesse livro, diz o seguinte: segredos são como algemas que nos prendem. Quanto mais tempo passamos com elas, mais nos apertam e nos machucam. Então, segredos, aquilo que você fez, e agora você está em segredo, ninguém mais sabe, você não tem coragem de falar para uma outra pessoa, você não tem coragem de confessar esse pecado, e você mantém ele com você, como um pecado de estimação, mas ele está maltratando você, ele está lhe apertando, lhe maltratando, é como algemas, quanto mais tempo passa, mais ele aperta. E aí, queridos, muitas vezes nós nem queremos cometer o pecado, mas nós não conseguimos vencer, não conseguiu vencer ele, e aí não resolvemos, e aí a gente faz o pecado. E eu sou testemunha disso.
Teve uma época que eu estava sofrendo com um pecado, estava cometendo aquele pecado, sabia que era errado, sabia que era pecado, não tinha forças de vencer, não queria fazer, mas eu fazia, porque eu fazia e não confessava para ninguém. Mas no dia que eu decidi confessar, trazer a limpo, confessar para Jesus, para que Ele pudesse me perdoar, confessar para o meu discipulador, querido, eu consegui vitória em Cristo Jesus. E aí eu deixei de ser escravo daquele pecado a partir daquele dia, daquele momento que eu tomei essa decisão e que eu executei. Amém? Você está entendendo? Está mais claro do que uma noite sem luar? Uma outra consequência é que o pecado nos tira a alegria. Salmos capítulo 32, verso 1 a 3, diz assim: Feliz, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Olha o que o salmista traz aqui para nós, de algo que ele viveu, de que ele passou, de que ele estava sofrendo. Enquanto ele manteve segredo dos seus pecados, ele estava dessa forma. Mas quando ele trouxe, quando ele confessou, quando ele tirou o peso das suas costas, ele pôde falar: feliz, feliz é aquele cujos seus pecados foram perdoados. Feliz é aquele cujas suas maldades estão todas limpas. Feliz é aquele que não tem segredo. Feliz é aquele que confessou os seus pecados e os seus pecados foram perdoados. Enquanto eu mantive segredo, o que acontecia com ele? Ele estava cansado, aquilo cansava ele, aquilo estava matando ele, aquilo estava roendo, comendo ele por dentro, aquilo estava matando ele, tirando a alegria dele. E muitas vezes nós estamos assim, presos, sem alegria, amargurados, muitas vezes até um sorriso no rosto, mas por dentro aquilo corrói, aquilo destrói, aquilo está nos apertando, nos maltratando, e querido, isso só vai sair no dia que você falar: eu vou falar, eu vou confessar. Nesse livro do pastor Sabá, eu não coloquei aqui, mas eu estava lendo ele, eu vi que uma das consequências, que ele fala também sobre isso, uma das consequências do pecado, sabe qual é? É confessar o pecado. O próprio confessar o pecado já é uma consequência. Porque não é fácil a gente confessar, não é fácil eu chegar: meu pastor, cara, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, isso e isso. Minha esposa, esse dia eu tive que pedir um perdão da minha esposa de algo que eu tinha feito. Eu fiquei com tanta vergonha, relutei para pedir perdão a ela e tudo. Mas até que eu falei: amor, vem cá, quero pedir perdão, porque eu fiz isso, isso e isso, me perdoe. Não foi fácil, relutei. Mas como é bom, depois eu me senti até melhor. Ai, parece que tinha um negócio aqui dentro, Enquanto eu não falei, parece que aquele negócio saiu, meu Deus. Mas é uma luta para que nós venhamos confessar. É uma luta. Então, não deixe que o pecado roube a sua alegria. Uma vida de pecado atrai culpa e condenação, e a alegria do cristão se retira dele. Enquanto não se confessa, esse peso fica sobre nossas costas. Uma vez confessado, toda culpa e condenação são eliminados. Tudo aquilo que o diabo tinha contra a sua vida, o diabo pode até chegar e falar: ei, fulano, isso e aquilo, já está perdoado. Olha, diabo, já foi tudo pago, Jesus já pagou o preço e já está tudo às limpas, já está tudo às claras, não tem nada escondido, não tem nada na escuridão, não tem nada nas trevas, tudo está na luz de Cristo. Amém? E é tão bom nós podermos falar isso. Não existe mais condenação. Outra consequência do pecado é que ele gera morte. Tiago capítulo 1, verso 14, 15 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então o pecado tem esse poder de morte, de gerar a morte. Quantas pessoas estão vivas, mas estão mortas, destruídas, acabadas, não tem força de vencer, não tem força de lutar, não tem força de ir, de sorrir. Por dentro estão acabadas, estão destruídas. Uma vez que o pecado é consumado, Satanás e seus demônios trabalham para gerar condenação aos filhos de Deus. Satanás apresenta o pecado para mim e para você como algo gostoso, prazeroso, algo que te dá prazer, algo bom. E na hora que você comete, ele é o primeiro a chegar e condenar você. Está vendo que você não presta, ninguém confia em ti. Você não tem nem perdão para ti, Deus não confia em ti, Deus não te perdoa, isso é mentira do diabo. Seja quantas vezes você pecar, existe perdão para mim, existe perdão para você, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário e o perdão está à nossa disposição. O pecado tem suas consequências, e muitas dessas consequências, muitas vezes, é até a morte física, a morte espiritual, que é a morte eterna, a separação de Deus, de vivermos longe do Senhor. E sabe um exemplo de um pecado da morte, que gera morte, é os filhos do sacerdote Eli. Eli, um sacerdote, tem seus 2 filhos, também são sacerdotes, e eles estão servindo na casa do Senhor, mas eram profanos, eram imorais, indecentes, e Deus alertou esses meninos, Deus alertou esse pai quanto ao pecado desses meninos. Deus falou através do menino Samuel que iria trazer uma tragédia nessa casa, porque esses meninos estavam fazendo patifaria. E um certo dia, queridos, a conta chegou. A conta precisava ser paga. E um certo dia, uma tragédia acontece e esses meninos foram mortos. E também até o pai, nesse mesmo dia, veio a falecer. O pecado gera morte. Confesse, confesse, não guarde segredo. Traz a limpo, traz a cruz de Cristo, traz para a luz, não deixe nas trevas. Seja livre. Você vai ser beneficiado com isso. Outra consequência é que o pecado quebra a comunhão com Deus. Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz o seguinte: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Quando nós estamos com os nossos pecados escondidos, quando nós estamos escondendo as nossas falhas, os nossos erros, as nossas orações não serão respondidas. Isso atrapalha a nossa comunhão, a nossa vida com Deus. O pecado nos tira o prazer de orarmos, de estarmos em comunhão com Deus, com a igreja. Sabe, queridos, qual é uma das primeiras coisas que nós, como cristãos, como crentes, fazemos quando falhamos, quando pecamos? Uma das primeiras coisas que nós fazemos, a nossa tendência é fugir, é se esconder, é deixar de vir para a igreja, é deixar de ir para a célula, é deixar de ir para o discipulado, é de não ter comunhão com os irmãos, é de não ir mais na casa dos irmãos. É isso que o diabo quer. Ele faz com que nós pecamos, oferece o pecado, e uma vez que nós pecamos, ele agora foge, que está todo mundo sabendo. Todo mundo vai te condenar, todo mundo vai te acusar, todo mundo sabe do teu pecado, do teu erro e tudo. E aí a nossa tendência é o que? É fugir, é se esconder. Não faça isso. Ao invés de fugirmos de Deus, precisamos correr para Deus. Ele nos perdoa, Ele nos aceita, Ele está de braços abertos para nos receber de volta. Eu gosto demais desse versículo, e esse versículo deve ser algo que eu e você devemos ter ele em mente, memorizado na nossa mente, para que nós constantemente, nós possamos lembrar dele, sempre que nós estivermos em apuro, sempre que nós tivermos cometido um pecado, nós lembrarmos desse versículo, e esse versículo fala 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Se nós o quê? Confessarmos. Se nós confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus já pagou o preço. Ele é fiel. Seja qual for o pecado, seja cabeludo, não seja cabeludo, seja grande, seja pequeno, seja bonito, seja feio, seja qual for a natureza do pecado, existe perdão para ele. Deus está à disposição de nos perdoar e de nos purificar desse mal, desse pecado, em nome de Jesus. Além de nos perdoar, querido, Ele nos purifica, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a vencer. Se nós continuarmos com esse pecado, se nós continuarmos escondendo, olha, e nós nem escondemos de Deus, nem tem como esconder de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Mas se nós escondermos esse pecado, ele vai ser algo que vai nos prender, nos acorrentar, e nós seremos escravos desse pecado. Então, o que fazer quando pecar? O que você precisamos fazer quando nós pecarmos? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é arrepender-se. Arrependa-se do seu pecado. Pecou, errou, falhou, arrependa-se. A segunda coisa que nós precisamos fazer é confessar o nosso pecado. A Bíblia já diz, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então confesse o seu pecado, confesse para Deus o seu pecado, chegue diante dEle com choro, com pranto, com lágrimas, se jogue, se prostre diante dEle, clame a Ele, clame o perdão dEle, e Ele vai perdoar os seus pecados. E confesse o seu pecado também. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Uns aos outros são as pessoas. Confesse para as pessoas. Não é para todo mundo que você vai confessar, não é para a primeira pessoa que você encontrar, são para pessoas confiáveis, pessoas que têm maturidade, que vai poder lhe ajudar, que vai orar com você. Confesse para o seu discipulador, ou seu líder de célula, ou o seu supervisor de setor. Procure um dos pastores e abra o seu coração e confesse, e ele vai orar por você, e você vai ser curado, e em nome de Jesus não existe mais condenação para você. Outra coisa é continuar a sua caminhada com Cristo. Não desista de Jesus, não deixe de seguir Jesus, seja qual for o pecado. Ai, pastor, e eu pequei de novo, e eu errei de novo. Confesse de novo, o mesmo processo. E eu pequei de novo, e eu falhei de novo. O mesmo processo. Arrependa-se, confesse e abandone. Confesse, arrepende-se, confesse e abandone. Amém? Quantas vezes for? 70 vezes 7. O mesmo erro, o mesmo pecado. Existe perdão para você. Ele nos perdoa. Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Deus tem misericórdia. E hoje tem misericórdia hoje aqui nesse lugar. Tem misericórdia para mim. Tem misericórdia para você. Aleluia. O maior beneficiado pelos pecados confessados é quem os confessa. O maior beneficiado, quando eu confesso os meus pecados, o maior beneficiado sou eu mesmo. O peso sai, a carga sai, a condenação sai, a acusação sai, o fardo sai. E entra a liberdade. Liberdade para viver o propósito de Deus. Nós já estamos caminhando para a banda do fim. Pecados perdoados traz liberdade. Pecados perdoados traz liberdade.
para vivermos os propósitos de Deus. Pecados perdoados traz liberdade para andarmos em santidade, andarmos em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pecados perdoados traz liberdade para adorarmos a Deus. Quão bom, quão maravilhoso é nós chegarmos aqui diante de Deus com os nossos pecados perdoados. É nós podermos adorar, cantar, saltar, abrir a nossa voz, orarmos. É nós irmos em qualquer lugar e se alguém falar, ore por mim, e você orar. É de você não ter medo. Se manifestar um demônio, você vai pôr a mão sobre aquele endemoniado e expulsar o demônio, e você não vai ter medo daquele endemoniado. E para pecados perdoados traz liberdade para vivermos uma vida sem culpa e condenação, para vivermos o melhor de Deus, para vivermos a vida abundante que Ele tem para nós. O Senhor está aqui. E onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Fique de pé no seu lugar. E eu quero concluir dizendo isso. O Espírito de Deus está aqui, por isso a liberdade para você. A liberdade hoje para você tomar decisões que irão tirar você dessa prisão, dessa condenação, dessa acusação que o diabo tem tentado contra a tua vida. Hoje você é livre de toda acusação do diabo contra a sua vida. E hoje você é livre para adorar, para dançar, para se alegrar, para pular diante de Deus, para viver a vida plena nele. Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a falar, Deus, eu preciso ver essa vida plena. Eu peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Nós vamos estar adorando a Deus agora com essa canção. E enquanto nós estamos adorando, eu quero dar a liberdade para você hoje. Falar, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero hoje ser livre de todo mal. A Bíblia diz que é a festa quando um pecador se arrepende. E se você está hoje aqui, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor está falando com você. Ele está convidando você. Ele te ama. Tem perdão para você. Você que está aí também no estacionamento assistindo, você pode sair do seu lugar e também vir aqui comigo aqui à frente. Vem aqui pela porta lateral e eu quero orar por você. Enquanto nós adoramos, você aí também na sua casa que quer receber Jesus, eu também vou estar orando por você. Amém? Saia do seu lugar e venha aqui enquanto nós cantamos essa canção. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Você é livre. Tome sua decisão para Jesus hoje. E você pode também sair confessando os seus pecados. Sou livre. Onde o Espírito de Deus está.
Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Nós vamos orar agora. Aleluia. Tem 2 jovens aqui entregando sua vida para Jesus. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da Tua vida, para que eu possa ter direito à vida eterna. Obrigado por me aceitar como filho. Aleluia. Aleluia. Parabéns. Parabéns por essa decisão. Essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar. Eu quero que vocês olhem para trás e conheçam a nova família de vocês, a família da paz. Aleluia. Aleluia. Seja livre para viver a vida plena no Senhor. Aleluia, aleluia. Liberdade está nesse lugar. A liberdade para nós servirmos e seguirmos ao Senhor, amém? Deixa eu orar por você, levante suas mãos. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, nós queremos viver essa vida que o Senhor tem para nós. Nós não queremos e nem iremos viver essa vida de escravidão, de pecado, no nome de Jesus. Eu declaro a vida do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos sempre trazer na cruz, na luz de Cristo, os nossos pecados e as nossas falhas. Nós não seremos escravos do pecado, nós sempre iremos buscar o Senhor sempre é conosco e nós nunca vamos abandonar o Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, você que está aí na internet também, que Deus abençoe sua vida, você que está aí no telão também, no estacionamento, que Deus abençoe sua vida também, no nome de Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você que está aí no YouTube, entregou sua vida para Jesus, escreva para nós aí, fala: entreguei minha vida para Jesus, e nós queremos entrar em contato com você e acompanhar você também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu emprego, seus negócios, tudo aquilo que você pôr a mão para fazer, vai dar certo, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua saúde, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, não saia da paz, continue seguindo e servindo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.